É claro que para ter tudo em comum, é fundamental não existir família. Porque imagine que você está ali com seu filho numa sociedade, numa comunidade. E aquela famíliazinha ali do lado, o garotinho ele não gosta de trabalhar. E você tem um filho. E eles estão ali bem vagabundeando. E você acabou de colher trigo. Se você dá para aqueles ali, vagabundos, seu filho vai ficar sem. É óbvio que com o surgimento de famílias há desigualdade. Porque algumas famílias são famílias de vagabundos. Alguns não gostam de trabalhar. É assim que funciona. E aí então, a acumulação para se entregar aos filhos. É por isso que na sociedade hippie, na comunidade hippie, não havia família. Não dá para ter tudo em comum se você tem família. Quando você tem família, você acumula para os seus filhos, como o Provérbios diz: a esposa vem do Senhor, mas os bens vêm dos pais. Não dá, não dá, não dá, não dá. Engels, aquele que financiou, o capitalista que financiou Karl Marx, escreveu o livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, onde ele associa a origem da família à origem da sociedade, da propriedade privada. Tem família porque tem propriedade privada. Ele, da cabeça louca dele, como todo marxista faz isso mesmo, eles inventam coisas sem nenhuma base histórica. Ele disse que houve um período em que os homens não possuíam família. Houve lá uma época, uma sociedade primitiva em que não havia família, todo mundo dormia com todo mundo, era o paraíso. Mentira, nunca houve isso. Mentira. Mentira. Isso é mentira. Mentira. O paraíso então surgiria quando nós voltássemos a esse Éden que só existia na cabeça de Engels e dos marxistas. Portanto, os proletários, os operários, deveriam se unir para tomar os meios de produção, e isso de maneira violenta, tinha que ser de maneira violenta. E assim, então, a cultura ocidental burguesa, cristã, iria cair. A família seria destruída. E aqui você tem uma diferencinha aí, e uma aplicação esquerdista desse conceito de contra a família. Por que na escola eles ensinam seu filho sobre ideologia de gênero? Não há família. Não há família gay. Não tem como. Não há família com Adão e Ivo. Porque eles estimulam o divórcio. Porque eles estimulam creches. Porque eles estimulam o aborto. Não há família se você fica matando seus filhos. Porque eles estimulam a perversidade sexual. Não há família se você está acostumado a dormir com meio mundo. Não há família. Essa é a maneira que a esquerda reproduz esse valor comunista. As profecias de Karl Marx não deram certo. Principalmente diante da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Ele profetizou que os proletários, diante da opressão capitalista, os operários, eles iriam se unir e provocar a revolução. Operários de todo o mundo, univos, disse Karl Marx. Mas não aconteceu. Pelo contrário, a situação econômica foi melhorando. Conforme as nações iam se industrializando, o salário dos trabalhadores foi aumentando. E por isso eles não fizeram nenhuma revolução socialista. Tudo aquilo que Karl Marx disse não se cumpriu. Pelo contrário, eles, ao invés de se unirem como classe, eles se uniram como nação. Na Primeira Guerra Mundial, eles defenderam a sua pátria e assim lutaram contra outros operários. Por isso, veio uma crise mundial em todos os intelectuais do marxismo. Eles queriam entender por que isso aconteceu. Por que os operários não fizeram a revolução? Por que eles ficaram tão passivos? Por que eles não abraçaram a causa socialista e se revoltaram contra os seus patrões? E aí vieram os revisionistas, que vieram tentando explicar essa situação. E dentre várias escolas, a Escola de Frankfurt, a social-democracia, a Sociedade Fabiana e por aí vai, um dos personagens mais centrais nessa história se chama Gramsci. Gramsci. Por que os operários não fizeram a revolução? E Gramsci, como outros também, responderam: eles estão dominados pela cultura burguesa. E Gramsci dizia: essa cultura burguesa é, acima de tudo, assentada em cima da religião cristã. Eles estão dominados por esses princípios. Por isso eles não fizeram a revolução. Sendo assim, esse carinha aqui, ó, esse é o Gramsci. A ideia de Marx era o seguinte:
domine a economia e assim você vai conquistar a cultura. E a cultura aqui é a escola, a religião, a mídia, todos os valores que moldam a sociedade. Domine a economia e conquiste a cultura. Gramsci teve a sacada genial. Não funciona assim. É o contrário. Domine a cultura e aí então você conquista a economia. Marx pregava uma ruptura violenta. Pega a arma, coloca na cabeça do burguês e o mate. E tome a propriedade dele. Gramsci disse, não, isso não funciona. Não tem funcionado. Faça o seguinte, doutrine-os na escola, pela mídia. Domine-os. Ensine os valores comunistas a eles, de maneira que eles vão aceitar naturalmente essas doutrinas. Naturalmente. De maneira que eles vão falar assim, sabe, sem nenhuma vergonha, de valores totalmente comunistas, sem pesar na consciência, sem pesar. Vão falar de distribuição de renda de maneira totalmente natural, vão aceitar a meia entrada de maneira natural, sobre reforma agrária de maneira natural. É cada absurdo que aqueles caras da Rede Globo falam. É cada absurdo. E eles falam assim, numa cara assim lavada. Por quê? Foram dominados, totalmente dominados. Você domina a cultura e transmite os valores comunistas sem que os homens percebam. Essa era a doutrina de Gramsci. Foi essa doutrina que venceu. Essa doutrina que venceu. Marx, isso é daí que surge o esquerdismo. Aí você vai tendo a diferença aí de marxismo para esquerdismo. Marx pregou a revolução armada e imediata. A esquerda, oriunda de vários movimentos, principalmente aí de Gramsci, a esquerda diz, não, a revolução tem que ser lenta e pacífica. Lenta e pacífica. Ao invés de fazer através de um cano de revólver, vamos fazer através de um giz, lá na escola, doutrinando a criançadinha. Marx usaria como seu exército o proletariado. A esquerda usa outras minorias. As minorias. Negros, gays, bandidos. Por isso a Rede Globo defende tanto bandidos. Porque já que os operários não fizeram a revolução, então a gente vai se utilizar de outro exército. Aí é uma diferença de marxismo para a esquerda. O ideal é o mesmo, mas a maneira de se efetuar isso é que mudou. Então por isso você tem esse grupo aí, o Black Lives Matter, vidas negras importam. Você tem os grupos feministas, você tem o racismo, porque aqui no Brasil tem muito racismo. Mentira! Tem gente idiota em todo lugar. Aqui no nosso país, nos Estados Unidos, sim. Banheiro para negro e banheiro para branco. Havia assentos para negros e assentos para brancos no ônibus. Se você fosse um negro e chegasse um branco e não houvesse lugar para ele se sentar, você deveria se levantar e dar o seu lugar a ele. Lá havia. Nosso país totalmente miscigenado, totalmente misturado. É ruim, hein? Eu falei hoje de manhã, o pessoal riu. Meu avô era morenão. Ah, não acredito. Tô falando, ué. Vou mentir aqui. Mentira! Mas sabe o que acontece? Funciona assim. Sempre que há um oprimido, tem que ter um Messias, não? Oh, você é o oprimido. Então, sabe o que faremos? Vamos arrancar dinheiro via impostos desses capitalistas opressores. Vamos fazer uma repartição aqui para defender você, vítima. E aí vamos encher de dinheiro a nossa repartição. É só isso, gente. É só isso. É só isso. Só isso. Só isso. Todo mundo precisa de um exército. O exército de Karl Marx eram os operários. Não aceitaram o convite à batalha. As minorias aí têm aceitado. E por fim, Marx queria acabar com a religião. Abolir. A esquerda se apropria da religião. A esquerda não fala assim, não, vamos matar o pastor. Não, vamos fazer o seguinte, vamos entrar lá e inserir nossos pensamentos na cabeça dele. De maneira que ele pode adorar o Jesus dele, o católico pode adorar Maria, né? Pode fazer o que quiser. Mas desde que eles defendam nossas bandeiras esquerdistas. É assim que a esquerda age. E isso teve resultado. Isso venceu. Essa doutrina venceu. Há um ídolo chamado esquerdismo em grande parte das igrejas evangélicas cristãs em nosso país. Eu vou dar um exemplo por meio de uma figura. Eu vou explicar como a esquerda é.
A esquerda é uma espécie de parasita. Parasita. Sabe o que é um parasita? É um organismo que sobrevive sugando outro organismo. Um sanguessuga. Lá do seu trabalho. Você já deve ter usado essa expressão em relação a algum colega seu lá. Por que ele é sanguessuga? Porque ele não faz nada. E ainda assim, ele colhe os louros, como se ele fizesse. A palavra parasita significa isso. Aquele que come da mesa de outrem. Aquele que come da mesa do outro. É isso. Isso é um parasita. Há alguns parasitas que eles pegam o hospedeiro, o dominam, e sugam a energia desse hospedeiro. E não apenas isso, controlam a mente do hospedeiro.